Olá, nós estamos aqui fazendo essa entrevista com o Rodrigo Góes para o nosso projeto de ambiente profissional do administrador com a professora Daniele Bergamini, dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Ana. O Rodrigo ele é formado em jornalismo, ele é sócio da agência IO, aqui em Jundiaí, São Paulo. Ele trabalha no ramo de marketing há mais de 20 anos. Rodrigo, podemos começar a fazer umas perguntas? Podemos sim, vamos lá. Você conta pra gente como que foi a sua carreira profissional? Eu sou formado em jornalismo pela Universidade São Judas Tadeu e desde o início eu busquei, com as próprias pernas, vamos falar assim, entrar no ramo de comunicação trabalhando por conta, fazendo um jornal de condomínios e ao mesmo tempo eu buscando experiência no mercado local. Trabalhei em rádio, TV e jornal. Então, nas mídias tradicionais da época, eu consegui passar pelos setores de jornalismo, de produção, até que a empresa começou a crescer, o jornalzinho começou a crescer, a gente abriu oficialmente, eu e uma sócia na época abrimos oficialmente a empresa, que na época chamava Agência Celta, e aí a gente se transformou numa agência de marketing, fazendo diversos serviços de comunicação, e dali de 2004, oficialmente, a gente tem a agência, alteramos nome, saída de sociedade e tal, e a gente hoje é a Agenciou, com quase 18 anos de atividade no mercado. Muito legal. E você sempre pensou em trabalhar nesse setor ou no meio do caminho você acabou mudando para alguma outra coisa? Porque você comentou da área de empreendedorismo também. Sim, na época de colegial, eu até fazia um jornalzinho da galera, assim, com comunicado, seja de fofoca, das coisas que aconteciam na escola. Teve uma situação que os diretores lá arrancaram o jornal, lancei um extra, tipo de censura. Então, eu gostava de seguir realmente a área de comunicação, não necessariamente entrei e atuei efetivamente na área do jornalismo, tá? Então, o jornalismo ele me abriu portas para saber ter um bom relacionamento, para saber escrever. Eu escrevia, inclusive, um pouco no jornalzinho, tá? Mas o que me trouxe aí como um empreendedor mesmo foi a área de marketing, fiz uma pós em marketing também, então foi nessa linha que eu comecei a me desenvolver mais. Então, no percurso acaba que eu mudei um pouco, né? Se eu for ver a diplomação de jornalismo, eu optei muito mais por um relacionamento de publicidade e de marketing. E dentro dessa área de marketing, o que você considera que sejam as competências, habilidades que o profissional deve ter para ser um profissional de sucesso dentro dessa área? Eu percorri um pouquinho a história. Então, quando a gente começou, não havia a internet como ela é forte hoje. Então, nossa agência nasceu offline, hoje ela atua, não sei se eu saberia dizer se é 50-50, mas até um pouco mais no digital do que no offline, tá? E aí eu comecei a perceber evoluções, né? Então, hoje não existe somente uma atividade onde você vai ser uma pessoa de atendimento ou uma pessoa de criação. É, Você precisa desenvolver algumas habilidades, algumas competências comportamentais para saber defender uma ideia dentro da tua empresa ou defender uma ideia com o seu cliente. Por exemplo, por coincidência, hoje nós tivemos uma reunião com uma indústria onde estava o departamento de marketing deles, estava a gente colocou não só eu que faço atendimento e uma outra menina, como também uma diretora de arte, duas pessoas de criação, sendo que uma delas tinha acabado de entrar na agência, para já começar a entender e ter uma desenvoltura. Então, o profissional hoje, ele precisa ser multidisciplinar e parar de achar que existem alguns rótulos, né? A gente não está falando para ele sobrecarregar atividades ou funções, não é isso. Mas uma pessoa hoje que vai fazer um conteúdo para as mídias sociais, ela tem que saber não só escrever muito bem, mas saber relacionar, saber entender das ferramentas, saber entender, ter uma noção de criação para sugerir novas ideias. Então, acho que um profissional multidisciplinar hoje ele é determinante, como comportamental, né? É como requisitos e como comportamento também.
Certo, muito interessante. E o que você considera que sejam pontos positivos e negativos dessa área dentro de comunicação e marketing no mundo atual? Vamos pensar que o mundo atual, a gente está falando aí de 2 anos de pandemia, tá? Há, há um, há uma aceleração, uma ansiedade, uma pseudo-urgência em tudo que as pessoas querem fazer. Então, principalmente no início da pandemia, acho que muita gente foi para casa, tinha tempo, parece que suficiente para ficar num celular, num computador, pedindo coisas, matutando, começando a buscar informação, buscar coisas. Ah, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Sem saber se aquilo tinha uma estratégia, né? Então, acho que todo aquele tempo que as pessoas levavam no cafezinho, no trânsito, hoje ela está disponível para te encher seu tempo, falando melhor, né, falado. Então, acho que esse senso de urgência, é, esse senso de urgência que não é real, né, uma necessidade muito grande, uma ansiedade de querer preencher alguma coisa, está muito ruim, tanto para o ser humano, como também para a área de comunicação, tá? No marketing. E a parte boa é o oposto, é a estratégia. É você realmente fazer estratégia, ter tempo para testar as coisas, para testar comportamentos. Nem eu posso ter 40 anos e você pode ter 18 e a gente pensar igual em muitos casos, em muitas situações. Como você com 18, com tua amiga, teu amigo com 18 não pensarem igual em alguns outros aspectos. Então a gente precisa testar muito. E para testar você precisa estabelecer um planejamento, estabelecer uma estratégia, entender se isso vai dar certo, né? Então acho que eu consegui trazer um pouquinho dos opostos, né, entre o positivo e o negativo aí. Muito bom. Rodrigo, obrigada por compartilhar sua experiência com a gente e por poder dar